Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HGCR, o fundo de papel da Credit Suisse. Esse fundo aí, né, que a gente sabe que é o Durval 11, né? Ele é o zagueirão de carteira, é um fundo que você coloca para ter uma certa, de certa forma, proteção, né? Fundo mais high grade e tal. Enfim, vem entregando resultados bem interessantes. Esse fundo, ele literalmente ignorou a deflação, passou assim. Quem foi cotista desse fundo nem soube que existe deflação, né? Se o cara, sei lá, se ele não vê jornal, ele tá desconectado do mundo, ele só lê o relatório do HGCR, ele nem ia ficar sabendo que teve deflação, que não mudou nada no fundo, o fundo passou super bem. Interessante de ver, né? Isso aí mostra a qualidade de gestão e tal. Às vezes você vê um fundo, pô, esse fundo não é aquela coisa e tal, porque acontece, né? Quando os fundos de papel estavam lá no auge, que NIF pagando 1,70, Urca pagando R$ 2, o que esse cara tava fazendo? R$ 1, R$ 1, R$ 1,10, R$ 1,20, R$ 1, R$ 1,10, R$ 1,20, nesse patamar. Aí você olha e você fala, não quero esse negócio, não, é muito pouco. E aí vem um momento de estresse e ele vai e mostra, né, o cartão de visitas dele. Bem interessante de ver. E, cara, é um fundo high grade. Se você pensar pagando 1,20, não tá ruim. 14% por um fundo high grade tá bem dentro, assim, né, do que a gente espera. Enfim, eles colocam o seguinte, que a partir de janeiro, próximo relatório, já devemos ter aí o guidance de dividendos para o primeiro semestre. Então vamos acompanhar. No mês que vem, assim que sair o vídeo dele, eu conto para vocês. Ele faz alguns comentários da bolsa, comentários macro, né, de fechamento de ano, e ele traz o seguinte, olha só, que o fundo, né, teve um retorno interessante frente ao IFIX, né, sempre conseguiu manter aí 6% acima do IFIX, e, cara, o IFIX rendeu 28% nos últimos 5 anos e o fundo rendeu 75%. E olha que bater o IFIX não é tão facinho assim não, hein? E ele coloca, né, no fundo, em 2022, foi o segundo fundo mais rentável do universo dos fundos com mais de 1 bi de patrimônio. Olha só, hein? Aí ele traz alguns dados de rentabilidade e tal, enfim. E vamos entender o porquê disso, por que o fundo conseguiu manter esse bom resultado, por que esse fundo ignorou a deflação. Primeiro ponto, virada de mão, virada de chave de IPCA para CDI lá no ano de 2020. Olha só como é que ele viu o horizonte de tempo lá na frente. Lá em 2020 ele pegou e virou e jogou a carteira dele, que era 20% CDI, para 50% CDI. Você consegue imaginar que no final de 2020, que um fundo 50% CDI faria sentido? Ninguém imaginava que a Selic atingia esse patamar que está atingindo hoje. Então, eles pensaram muito lá na frente e deu certo, né? Outro ponto também, ele coloca, novo ciclo de investimento do fundo via novas emissões, foram 2 nesse ano de 2022, né? Teve também a proteção contra a deflação, que ajudou, e o planejamento das distribuições. O fundo conseguiu manter aí esse rendimento de 1,20. A gente consegue ver que o primeiro semestre, quanto que ele pagava, era 1,3, 1,5, 1,5, 1,10, 1,15, opa, chegou 1,20. Aí veio a deflação, aí ele manteve o patamar de 1,20. E olha só, aqui ó, foi o resultado. Se ele entregasse só o que teve de resultado, ainda estaria bom, olha só. Né? Estaria em patamares bem interessantes. Então, o fundo, de fato, ignorou a deflação. Ele coloca o seguinte, durante o ano, eles fizeram a alocação de 500 milhões de reais em CRIs, que é com o valor da oitava e nona emissão, que foi 310 milhões que eles captaram, compraram 14 novos CRIs, sendo 10 indexados ao IPCA, volume de 336 milhões, e 4 indexados ao CDI, volume de 154 milhões de reais. Essas alocações, olha o que fizeram com a carteira do fundo, hein? Jogaram o carrego de CDI, que era CDI mais 2,8 para CDI mais 3,5, um aumento legal na taxa, e do IPCA saiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 7,4. Legal. E ele coloca para 23, enxergamos alguns pontos que seguirão sendo importantes. O mix CDI versus IPCA da carteira. Ele diz que essa relação, esse patamar deve se manter durante o ano, sendo que eles vão buscar aumentar a exposição a IPCA. No curto prazo, é impossível bater o CDI, é isso que ele coloca. Porém, entretanto,
eles enxergam que a gente está no topo do ciclo da Selic. É aquela coisa, tem vários analistas falando, tem gente que acha que a Selic vai para 16, tem gente que já acha que vai cair. Tá muito cedo ainda, né? Tô gravando esse vídeo dia 11, tem 11 dias aí do ano pra gente falar em alguma direção que a Selic pode vir a tomar. Mas a gente vai acompanhando. E um ponto que beneficia essa virada de chave, mesmo com a Selic, mas a Selic vai continuar alta, não sei o quê, é o seguinte, as NTNBs estão altíssimas. Então, para ele, que é um fundo high grade, ele consegue pegar uma operação high grade, sei lá, IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, né? Olha só, você falar operação high grade, IPCA mais 8, cara, que loucura, né? Até porque a NTNB está nesse patamar de mais ou menos 6,3, entre 6 e 6,5, que ela está flutuando. Uma operação high grade, mais ou menos o spread é de 1,5, 2. Olha só, entre 7,5 e 8. Cara, muito bom. E aí faz total sentido você aumentar a alocação em IPCA, aproveitando o topo, né? Até porque, se na sua visão a Selic deve começar a cair, não tem por que você colocar dinheiro em CDI, coloca dinheiro em IPCA, aproveita que a NTNB tá lá em cima. Ele comenta, né, sobre essa questão do aumento do carrego e tal, já comentamos sobre isso, e ele traz o seguinte: no IPCA, devemos ao longo do ano ver o carrego da carteira continuar subindo e se aproximar de IPCA mais 8, foi o que eu comentei com vocês. Fica muito fácil para o fundo high grade, nesse momento, levar a taxa dele para IPCA mais 8, porque as operações já estão nascendo bem próximo disso, ou até acima disso. Ele comenta o seguinte também, que o IPCA acruado vai ajudar o fundo, hoje tem 63 centavos, e com a volta da inflação, a expectativa é que esse valor comece a crescer novamente, né? Que durante a deflação esse valor foi só comido, e agora que a inflação voltando, ele deve voltar a aumentar. Hoje o fundo operando com uma pequena alavancagem, né? Quem diria que a Credit Suisse iria alavancar? Eles já tinham falado que não estava analisando, mas, né, deram quase com um viés de não, isso nós não vamos fazer, mas acabaram fazendo e botaram alguns parâmetros, né? Tem que ser no máximo 10% do PL do fundo, tem que ter aquele casamento de indexadores, tal, não dá para ser aquela operação descasada, tem que ter, né, um resultado financeiro interessante para o cotista. Vamos lá, durante o mês eles continuaram alocando os recursos da nona emissão, 76 milhões de reais em novas operações, e aí ele realizou as compromissadas que eu comentei com vocês, e agora durante janeiro deve aumentar um pouquinho, hoje está em 4,9%, deve aumentar, o máximo que vai chegar é em 10%. Tivemos as movimentações de dezembro, fizeram um desinvestimento desse CRI Hilton Jardins, né? Foi uma venda desse CRI no mercado secundário, foi uma negociação entre o devedor do CRI e o novo credor, e aí o fundo pegou e desovou essa operação, ganhou um prêmio de 2,3 milhões de reais, que deu aí uma TIR para o fundo de 18% ao ano. Bom, comparado com 42 milhões esse CRI JFL Lorena, IPCA mais 9,15, olha isso, cara, que loucura, que loucura. Puxa o relatório desse fundo de 2 anos atrás, vê se ele estava comprando alguma coisa IPCA mais 9, cara. É assim, o nível da NTNB tá altíssimo, tá bem interessante. O fundo high grade agora vai nadar de braçada, porque vai conseguir comprar um monte de operação top com taxas maravilhosas, né? 20 mil, é um ponto, hein? Se vier emissão desse cara de novo, emissão de outros fundos high grade, faz total sentido, cara. Não tem um momento melhor para emitir do que agora. Compraram 20 milhões esse CRI da Brookfield, CD mais 2, e mais 10 milhões esse JFL 2 IP, taxa de PCA mais 9. E aumentaram a posição em vários CRIs que eles já tinham aí, a gente consegue ver as taxas aqui no cantinho. Venderam e recompraram o CRI JSL para destravar a inflação. Então pegaram e destravaram a inflação fazendo isso. E aí teve 3 pré-pagamentos, né? Parte de pré-pagamentos, que teve um resultadozinho de 600 mil aí para o fundo. O fundo gerou 1,20, pagou 1,20, não precisou nem mexer nas reservas. A reserva dele hoje está no patamar de 52 centavos. Que questão de rentabilidade? É um fundo antigão, né? Desde 2010. O número de cotistas voltou a crescer, né? Durante o ano a gente viu ele perdendo cotistas, aí ele, voltou a subir, legal, isso é muito bom. É um fundo de muita qualidade, galera. Eu acho que o pessoal tem que entender o seguinte: eu tô comprando HGCR porque eu quero tiro, porrada e bomba, quero receber pra caralho, ou eu tô comprando ele pra botar na minha carteira e esquecer, não me preocupar? De fato, é pra segunda opção. Então ele é um fundo defensivo, é um zagueirão. Eu chamo ele, pra mim, esse fundo deveria mudar pra Durval 11, porque ele é igual ao Durval do Santos lá atrás, cara. Zagueiraço de carteira.
E aqui, como ele está alocado, como eu já falei com vocês antes, eu não gosto dessa alocação em fundo imobiliário, em qualquer fundo de CRI. Para mim, fundo de CRI tem que ter CRI, né? E aqui, a alocação entre CDI e IPCA, CDI o azul clarinho, IPCA o azul escuro, tá nesse patamar, né, de quase 50-50. Durante a classificação de risco das operações, a gente consegue ver diversificação por securitizadoras, bem variado, exposição setorial também, ele é bem variado, bem diversificado. A localização das operações também, tem um foco mais em São Paulo, mas ele tá tendo uma diversificação legal. Taxa de compra IPCA mais 7, CDI mais 3,5 e a taxa considerando a marcação mercado, esse VP atual, tá IPCA mais 8,8, legal. A duration dos dois, duration do CDI um pouquinho mais baixa, legal. E aqui a carteira dele, a gente já conhece, a gente já sabe que ela é diversificada. Eles organizam, eu não sei, eu acho que é por securitizadora. Me parece fazer por securitizadora, não é por PL. É ruim, né? Dificulta um pouquinho ver, mas no geral é bem diversificado. Essa tabela aqui, ó, cadê ela? Nessa tabela, cadê a tabela, gente? Nessa aqui a gente consegue ver as concentrações de forma um pouco mais fácil, né? Mas é bem diversificado. Enfim, eu falo isso porque todos os fundos organizam por PL, né? Tem um ou outro que organiza por securitizadora, por ordem alfabética e tal. Eu acho que o que mais faz sentido é por PL. E aqui a carteira dele, como a gente já viu as mudanças, o que ele comprou e tal. E é isso aí, galera. HGCR é isso. Relatório de um bom fundo é assim, ó. Não tem muita coisa para falar, paradão, tranquilão. Lembrando que no fundo de CRI ele tem até um certo limite de gestão ativa. Então, por exemplo, a gente vê o HGLG, né, comparando a mesma gestora, todos os caras estão lá vendendo imóvel e tal. No fundo de CRI não tem muito o que fazer. Tem muito mais o que espremer, muito mais do que eles já estão fazendo, né? É reciclar a carteira, é estruturar operações e tal. Pronto, não tem mais o que fazer, beleza? Então, fica aí o vídeo do Durvalzão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, dá essa moral. Valeu aí, até a próxima. Fui!